Organizar uma reunião, fazer um planejamento de marketing digital, gerenciar sua equipe de vendas, organizar uma mudança de escritório, fazer uma decoração, criar um texto para publicar em um blog. Nem tudo isso é considerado projeto, você concorda? Então, quais são os ingredientes que caracterizam um projeto? É sobre isso que eu vou falar nessa aula. Vamos lá? Bom, um projeto ele é caracterizado quando ele possui resultados específicos, ou seja, digamos que eu estou preocupado com a melhoria de vendas da minha empresa. Isso pode se tornar um projeto. Naturalmente, a visão e o tratamento que eu, como pessoa que identificou que as vendas precisam ser melhoradas, essa visão ela será diferente da visão daquela pessoa que é responsável, como por exemplo, por organizar uma campanha no Google Ads. Independente do nível de acompanhamento do projeto, todo projeto precisa ter um resultado específico. Melhorar as vendas da minha empresa. Então, o que é necessário fazer para melhorar as vendas? Analisar a comunicação, fazer um planejamento de marketing digital, eleger canais de marketing digital para divulgar ou potencializar minhas vendas, definir estratégias em nível de canal. Então, note que ao pensar em melhorar as minhas vendas, eu estou criando o que chamamos de microprojetos. Esses microprojetos eles vão compor um projeto como um todo. Melhorar as vendas da minha empresa, ela naturalmente vai levar mais tempo do que eu desenvolver uma estratégia de marketing digital voltado para o Instagram, por exemplo. Como também vai levar mais tempo em relação ao planejamento de linha editorial para produção de conteúdo para um blog, para minhas redes sociais. Outro item que todo projeto precisa ter claramente definido são datas de início e fim. Então, voltando a esse exemplo de melhorar as vendas da minha empresa. Para melhorar as vendas da minha empresa, eu posso definir que isso seja necessário de ser feito dentro de 6 meses. Mas as atividades necessárias para melhorar as vendas da minha empresa, essas atividades elas deverão ser feitas e entregues em prazos menores. Então, tanto melhorar as vendas quanto as atividades necessárias para atingir esse objetivo, elas precisam estar claramente definidas em tempos. Orçamento do projeto. Um projeto ele não tem orçamento limitado, ele sempre vai ter alguma limitação, seja de aquisição de mão de obra, seja de tempo. O projeto ele não pode, uma tarefa, então um projeto ele não pode simplesmente levar um tempo infinito ou um tempo muito longo, de modo que não se consiga mensurar o andamento desse projeto, tá? O orçamento ele é impactado pela qualidade do projeto, então seja, o que é a qualidade? Softwares melhores, materiais melhores, pessoas mais qualificadas, compra de software, licenças necessárias, treinamentos. Então, eu posso entender que um projeto ele é caracterizado como tal quando ele tem basicamente esses 3 elementos: resultados específicos, tempo e datas de início e conclusão de tarefas e atividades e um orçamento definido para esse projeto. Ainda sobre definições de projetos, quando ele contém planejamento, ou seja, eu tenho claramente na minha cabeça, ou eu tenho isso documentado e distribuído perante meus prestadores de serviços, ou a minha equipe, ou até mesmo para mim mesmo, eu tenho um planejamento. Se eu tenho um planejamento, eu estou buscando algum tipo de resultado. Então, digamos que durante o planejamento do meu projeto, eu identifiquei que um dos problemas que faz a minha empresa vender menos é que os usuários do meu site, eles não estão avançando para a fase de finalização de compra. Ou seja, então com isso eu tenho uma identificação clara de um problema que eu preciso resolver. Então, todo projeto ele precisa resolver algum determinado problema. Lembrando, o meu objetivo é aumentar as vendas, mas eu identifiquei que um dos problemas que não permite a melhoria de vendas, ou seja, um problema de venda da minha empresa, é que as pessoas
não estão tomando o próximo passo para tornarem-se cliente da minha empresa. Então, a partir disso, eu consigo pensar em um planejamento, tá, que vai estar dentro de um projeto para resolver esse problema específico, o que, consequentemente, vai impactar nos meus resultados de negócio. Bom, a organização. A organização, ela precisa estar dentro de um projeto. O que é esse item organização, então? Para um projeto ele ser executado e finalizado, na grande maioria das vezes, especialmente quando falamos de projetos de marketing digital, então eu identifiquei que um dos problemas que não permitem que as pessoas comprem de mim é que elas não estão avançando na fase de decisão de compra final, tá? Então, suponhamos que a partir disso eu resolva reformular a minha landing page, ou reformular a minha página de campanha, reformular a minha página de oferta. Para reformular uma página de oferta, eu vou precisar analisar os requisitos técnicos, ou seja, se essa página de oferta está tecnicamente bacana, se a configuração dos servidores responsáveis por armazenar esse site, essa página, essa landing page, ele é um servidor bacana, que entrega um site com velocidade boa. A produção desse texto, eventualmente, ela pode ser feita por uma pessoa, enquanto que essa parte técnica do site ela será feita por outra. A parte de programação, layout do site pode ou não ser feitas pela mesma pessoa, e depois tem a análise final. Note que quando eu falo de organização, papéis e responsabilidades, eu estou estabelecendo o que cada profissional ou que cada prestador de serviço, ou que cada envolvido, ele seja responsável por um pedaço do meu projeto para que eu consiga atingir o todo, para que eu consiga fazer com que o meu projeto ele se transforme em um pacote de entrega, ou seja, em uma solução. Controle. Sem o planejamento, sem a definição de papéis, eu não consigo ter controle sobre o meu projeto. Sem a definição de prazos, sem definição de qualidade, de entregas, de equipe, de custos, eu não tenho como mensurar. Então, se eu tenho como um projeto de negócio, vamos chamar assim, melhorar as vendas da minha empresa, eu preciso garantir que primeiro, o escopo que foi definido seja realizado pelas pessoas certas, que a comunicação com essas pessoas seja feita em tempo hábil para que elas possam internamente programarem-se e dentro das suas qualificações, dentro das suas especialidades, elas consigam desenvolver seu projeto dentro da qualidade que foi pensada para ele. E a partir disso, sim, eu consigo diariamente, quinzenalmente, semanalmente, até no prazo final do meu projeto, analisar os resultados do mesmo. Então, se eu estabeleci um objetivo de melhorar as minhas vendas e para isso foi criado um projeto de melhorias de atividades dentro da minha empresa, eu preciso me certificar que os projetos, que os itens dos projetos, ou seja, as atividades e as pessoas estejam executando essas tarefas e que ao longo de um determinado tempo eu consiga ter essas entregas, esse planejamento, esse material, esse resultado tangivelmente avaliável. Então, resumindo, um projeto ele tem planejamento, organização e controle. Esses itens precisam sempre estar relacionados à informação, à comunicação, gestão da comunicação, quem será comunicado, como e quando, e o compromisso da equipe em realizar as tarefas as quais foram atribuídas a eles. Existe um conceito vindo da gestão de projetos que é conhecido como pirâmide de ferro. Então, o que diz? Considerar o conceito e aplicação da pirâmide de ferro e a sua importância para a gestão de projetos no marketing digital ajudará a identificar claramente em qual ponto a sua empresa se encontra hoje para, a partir disso, estabelecer o que deve ser feito para atingir objetivos de negócio. Então, dentro desse conceito, nós temos uma tríade, né, onde nela a gente
estabelece o investimento necessário, prazo e o escopo. Esse conjunto de elementos, investimento, prazo e escopo, é o que vai definir a qualidade e o resultado esperado do meu projeto. Então, o investimento, ele representa aquilo que eu tenho de potencial hoje para investir no meu projeto. Eu sempre vou precisar adaptar o meu investimento, os meus recursos ao projeto. Esse projeto, ele sempre terá um prazo e esse projeto, ele sempre terá um escopo, ou seja, uma lista de atividades claras e definidas para serem realizadas, respeitando sempre tempo, prazo e investimento, o que vai me gerar a qualidade e o resultado esperado. Essa introdução sobre gestão de projetos, ela foi importante porque o Perfex, ele já traz alguns conceitos aplicados no mercado de projetos para a ferramenta. Tanto ferramentas vindas do PMI ou do Scrum, elas podem ser aplicadas no Perfex CRM. O Perfex CRM, ele tem basicamente a seguinte estrutura: cliente, dentro do cliente eu tenho projetos, dentro dos projetos eu tenho os marcos, dentro dos marcos eu tenho as tarefas, e essas tarefas elas são atribuídas a pessoas, tá? Para ilustrar um pouco mais sobre como associamos esses itens, cliente, projetos, marcos, tarefa e pessoas, vamos fazer um paralelo com a construção de uma casa. Uma casa, ela pode ser uma casa pequena, uma casa grande, uma casa média. Essa casa, ela pode ser mais bonita ou mais simples. O prazo, o investimento e o escopo, a entrega dessa casa, ela pode sofrer variação de acordo com diversos fatores, como qualidade dos materiais, tamanho dessa casa, investimentos que o dono pode fazer nessa construção. Tudo isso em conjunto vai impactar, ora, em uma parte da tríade, ou seja, se eu tenho pouco orçamento, essa casa ela precisa ser mais simples. Logo, se ela é mais simples, os requisitos, ou seja, as entregas, os cômodos dessa casa, vamos dizer assim, a tinta que essa casa vai receber, elas serão mais baratas, vamos dizer assim, tá? Se eu já tenho um orçamento maior, eu vou construir não uma casa, mas um sobrado, naturalmente eu tenho mais investimento, ou seja, essa obra vai ficar mais cara e, consequentemente, o tempo de construção dessa casa ela é maior. Quando a gente fala de gestão de projetos, ainda nesse exemplo de construção civil, a gente sabe que cada andar de uma casa, ela precisa receber uma laje. Essa laje tem um tempo que é chamado, que é conhecida como cura, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma casa de 5 andares, cada andar dessa casa ela vai precisar de um tempo só para a parte do concreto ela ser firmada, o concreto ser endurecido. E a partir disso eu vou construindo os outros cômodos. Isso significa que na construção de uma casa eu preciso considerar o tempo de cura dessas lajes. Assim acontece com qualquer projeto, naturalmente considerando as suas peculiaridades, quando eu estou falando de marketing digital, quando eu estou falando de comunicação, claro, isso não tem uma ligação direta com os processos relacionados à construção civil, mas os conceitos eles podem também ser trazidos para a gestão de projetos em qualquer área, tá? Bom, então vamos lá. Um cliente, ele é o dono do negócio, mas ele também pode ser um gerente de um projeto. Então pense que esse cliente ele pode ter um ou vários projetos, tá? Imagine que esse projeto ele seja a construção de uma casa, tá? Dentro da construção da casa a gente tem os cômodos dessa casa, quarto, sala, cozinha, banheiro. Imagine que esses cômodos eles são os marcos do projeto. Então eu tenho a casa, que é igual ao projeto. Dentro dessa casa tem os cômodos desse projeto. Dentro dos marcos ou dos cômodos, tá embaixo, eu tenho as tarefas. Então digamos que na cozinha eu quero colocar uma pia de inox com uma torneira, enfim, de material XYZ. Ou nessa cozinha também vai ter um móvel embutido nela. Pense que agora esses elementos que estão dentro dos cômodos, esses elementos são as tarefas. Então, resumindo, nós temos cliente, que é o dono, projeto, que é a casa, os marcos, que são os cômodos, e as tarefas, que são
os itens que estão dentro do cômodo dessa casa. É dessa forma que a gente consegue visualizar melhor as tarefas e as entregas dos projetos, especialmente quando eles são muito grandes ou quando eles são muito complexos ou quando eles exigem especialmente a participação de diversos usuários. Note que a partir dessa mentalidade eu consigo ter mais controle sobre as entregas do meu projeto. Vamos avançar um pouquinho mais. Imagine que eu precise construir, desenvolver e entregar um novo site para um cliente. Um website ele tem algumas tarefas e atividades que são recorrentes, ou seja, toda vez que eu precisar fazer algum site, existem coisas, ou seja, serviços que eu preciso fazer que estão inerentes ao desenvolvimento do site, tá? Então vamos lá. Digamos que então, como você pode ver aqui na tela, essa aqui já é uma tela do Perfect CRM, tá? É um projeto real que foi entregue, foi feito aqui pela gente, bem bacana. Então vamos lá. Imagine que essas informações aqui são relacionadas ao projeto. Imagine que esse projeto seja casa, tá? Os marcos são as entregas relacionadas ao website. Imagine que os marcos são os cômodos, então preciso fazer o planejamento desse site, preciso fazer o setup das integrações técnicas, qual é o servidor, preciso desenvolver as páginas relacionadas a esse site, preciso fazer a produção textual, fazer as páginas externas. Nesse caso, esse site ele teve um vídeo explicativo. Depois que o site foi entregue, ele ainda teve algumas diversas alterações realizadas pelo cliente ou erros que nós encontramos. E ainda existe aqui um marco chamado backlog, que são tarefas técnicas que nós não conseguimos resolver na hora. Cada coluna dessa, elas são os marcos. Então pense que isso aqui seria quarto, sala, cozinha e banheiro. E dentro do marcos eu tenho as tarefas. Dentro das tarefas eu tenho as atribuições das pessoas que precisam realizar essas tarefas. Então com isso eu expliquei como o Perfect CRM ele está perfeitamente alinhado com os conceitos de gestão de projetos existentes aí no mercado.